Em depoimento à Polícia Federal, o ex-comandante do Exército afirma que Jair Bolsonaro apresentou mais de uma hipótese para dar um golpe de Estado na eleição de 2022. De acordo com Freire Gomes, o ex-presidente detalhou a possibilidade de uma GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, e ainda de 2 decretos, um de estado de defesa e outro de estado de sítio, depois da vitória de Lula nas urnas. Segundo ele, as minutas foram apresentadas por Jair Bolsonaro em reuniões feitas no Palácio da Alvorada. Um dos encontros teria sido realizado em dezembro de 2022, a convite do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. João Pedro Melo por aqui para trazer mais informações dessa fala, desse depoimento de Freire Gomes à Polícia Federal. JP, bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, um depoimento longo, que durou mais de 7 horas e que a revista Veja, assim como também a jornalista Bela Megali tiveram acesso, que a gente está trazendo aqui alguns detalhes, A gente tem, por exemplo, informações de que nesse depoimento Freire Gomes disse que Jair Bolsonaro apresentou algumas hipóteses dessa tentativa de golpe de Estado e detalhou possibilidade de utilização dos institutos jurídicos. Esse é o termo que ele usa no depoimento. Esses institutos abririam espaço, então, para a decretação da GLO, Garantia da Lei e da Ordem, Estado de Defesa ou Estado de Sítio. E esse é um ponto delicado, porque a Garantia da Lei e da Ordem obrigaria que tivesse uma confusão no país. Então, por isso foram colocadas outras 2 possibilidades. Bom, essa reunião que apresentou esses dados ocorreu no dia 7 de dezembro de 2022 e Freire Gomes participou desse encontro através de um convite do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Ele disse que não sabia qual era a pauta desse encontro. Essa reunião ocorreu na biblioteca do Palácio da Alvorada e que logo depois o assessor especial da Presidência da República, Felipe Martins, leu os considerandos que seriam os fundamentos jurídicos dessa minuta de decreto golpista. Bom, segundo o general, o texto sacramentava a tentativa de golpe com expressões comuns utilizadas pelo então presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, abre aspas, jogar dentro das 4 linhas. Freire Gomes disse ainda, na verdade, que Bolsonaro informou aos presentes que aquele documento estava em estudo, que ele poderia, obviamente, ser colocado em prática, mas ainda não tinha um prazo, uma questão específica a respeito desse texto. Um segundo encontro, que ocorreu mais para o meio do mês de dezembro, o general disse que Bolsonaro apresentou uma versão do documento com a decretação do Estado de Defesa. E aí, nesse Estado, seria criado uma comissão de regularidade eleitoral. A ideia dessa comissão era apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral, que naquele momento, obviamente, Bolsonaro tinha perdido. Freire Gomes disse que, depois disso, adotou uma postura contundente contra a proposta golpista e que foi seguido pelo brigadeiro Batista Júnior. E os dois relataram ao presidente à época que aquilo não teria suporte jurídico. Em paralelo, Freire Gomes disse que Almir Garnier Santos, almirante, teria se colocado à disposição do presidente da República e as tropas estariam prontas para atender ao chamamento. Ao ser confrontado com a minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, Freire Gomes disse que, de fato, era o mesmo texto, que esse texto, a fundamentação era igual e que, no caso, a função de Anderson Torres era explicar juridicamente como aquilo seria possível de ser adotado. Freire Gomes insistiu que deixou claro o posicionamento, dizendo que o Exército não atuaria jamais em qualquer situação golpista, inclusive disse para Bolsonaro que aquilo poderia resultar na responsabilização penal do então presidente da República, ou seja, que ele poderia ser preso. Disse ainda que sempre externou ao então presidente da República, nas condições apresentadas, ou seja, no ponto de vista militar, de que não tinha possibilidade de se reverter o resultado das eleições. Disse também que não tinha conhecimento que o general Braga Neto, que era candidato a vice na chapa de Bolsonaro, vinha o atacando em conversas com militares. E exatamente por conta dessa resistência contra o golpe, que só tomou conhecimento dessas questões depois dos dados que foram divulgados na investigação. Ou seja, um depoimento que durou mais de 7 horas e que trouxe muitos novos elementos para essa investigação, que, como diz o Rodrigo Orengo, está chegando aí quase no inquérito já. Ô, João Pedro, você citou aí, durante esse depoimento, que, aliás, depois do depoimento a gente ficou muito curioso por aqui, se questionou se haveria, assim, o vazamento ou a divulgação desse depoimento.
E houve, né, agora, como você disse, a revista Veja divulgou, e você citou o trecho em que Anderson Torres é citado também como Sim. uma espécie de suporte jurídico, né, para que essa tentativa de golpe fosse realizada. Ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é preciso relembrar, né, que tem, portanto, tem know-how, ele tem conhecimento para poder dar andamento nessa tentativa de golpe. E isso, JP, essa fala do Freire Gomes, acaba arrasando com a linha de defesa do Anderson Torres, que sempre minimizou essa minuta do golpe, certo? Sempre disse que era um documento que foi entregue sei lá por quem, um rascunho que não tinha validade nenhuma. Aí viaja para os Estados Unidos, esquece o telefone lá, perde o telefone celular. As coisas acabam se encaixando, né, nesse momento, e a defesa do Anderson Gomes, então, acaba saindo muito enfraquecida, mas é preciso lembrar que é somente um depoimento, né? A gente não está falando ainda de julgamento, a gente não está falando de processo já totalmente concluído. É um depoimento, mas que esse depoimento enfraquece a fala do Anderson Torres, enfraquece demais. Sem dúvida.